Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Cláudia Maria Luciano, sou conselheira estadual da POSP pelo MEOB, Movimento de Educadores Organizados pela Base. Também construímos a oposição dentro do SIMPEM. Quero agradecer hoje aqui o convite do vereador Celso Gianazzi para que nós viéssemos aqui compartilhar nossas experiências com relação ao assédio moral. Primeiramente, queremos deixar nossa solidariedade a todas as vítimas da Covid-19, o nosso repúdio a os governantes que não deram ajuda econômica aos trabalhadores, dificultando o isolamento social, e a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, estão forçando a flexibilização sem condições seguras de saúde sanitária. De certa forma, é também um tipo de assédio moral. E tem levado muitos trabalhadores a quadros precários de saúde mental e ao encontro do vírus. Eu irei aqui compartilhar conceitos com relação ao assédio moral no serviço público, que se aplicam em todos os entes da administração pública. Para melhor organizarmos e dividirmos em itens, eu vou fazer esse trabalho item por item. Nós queremos dizer que conhecer esse conceito do ponto de vista psicológico, legal, de direitos do trabalho e os avanços dessa doutrina pode colaborar muito para um melhor desempenho do servidor e uma otimização saudável do serviço público. Esse é um tema muito caro, que merece todo o empenho, que vai dialogar para que a gente possa construir junto condições melhores, mais justas e saudáveis no trabalho e no serviço público. Parabéns pela iniciativa da Escola do Parlamento, do vereador Celso Gianazzi, e vamos lá, vamos começar o trabalho. O conceito de assédio vem do meio militar, que significa cerco prolongado, insistência pertinente com o objetivo de minar a reação do indivíduo e provocar distanciamento. O assediador tem um comportamento abusivo, extrapola as ocupações normais e é repetitivo em suas ações. Apesar de um ato só poder causar consequências abusivas, é importante que ele seja repetitivo. Existe uma porcentagem de pessoas dentro da doutrina que consideram um fato só como assédio moral. Ele pode ser intencional. Se não for, ele não é considerado assédio, precisamos tomar cuidado com isso. E pode ser sistemático, quando o assediador se organiza para poder assediar. Ele pode causar danos severos às vítimas, levando até mesmo ao suicídio, gente. É comum em todos os países, e isso demonstra que é uma prática intrínseca que se relaciona com as relações de trabalho e o avanço desenfreado pelo lucro do capital sobre o trabalho. Por exemplo, na Suécia, de 1980 a 1990, o assédio moral foi responsável de 12 a 15% dos suicídios. Nos Estados Unidos, 3.000 suicídios anuais em decorrência do assédio. No Japão, no final de 2019, 1 em cada 3 trabalhadores sofreram assédio moral. No Brasil, segundo Marcelo Finassa, que é doutor em administração,
181 bancários tiraram a vida de 1996 a 2005. Isso significa 1 a cada 20 dias. É gravíssimo. É uma prática comum em quase todo mundo. As vítimas e colegas sentem medo, os casos muitas vezes são subestimados, falta diálogo, não saber identificar. Há projetos de lei para tipificação como crime. Reis Lehmann foi um dos pioneiros na aferição de identificação e ele criou um inventário chamado Inventário Lippt, que no Brasil ele foi revisado por Regina Maciel para identificar, qualificar, aferir a extensão do dano do assédio moral. Pessoal, que ninguém ignore, qualquer indivíduo pode sofrer ou testemunhar um assédio moral. No geral, as pessoas desqualificam a doença mental. Assédio moral diz respeito à saúde, dignidade e principalmente ao respeito com o ser humano. E a saúde mental, no geral, ela não é levada a sério. A ofensa, com frequência, o assediador alega que a vítima foi atingida por conta da fragilidade, que é uma pessoa frágil emocionalmente, o que é o contrário. Nós temos que investigar o motivo da agressão do assediador. Esse conceito que colocamos aí na primeira lâmina que deve ser passada é a síntese do conceito de vários especialistas da doutrina, como a psiquiatra Mary França Herigoyen, ela é muito importante, é uma francesa, o juiz Rodolfo Pamplona Filho, o professor de Direitos Humanos Sandro Lúcio Desan. Muito bem, agora, na segunda lâmina, nós vamos falar sobre os tipos de assédio moral que nós temos. Existe o assédio moral individual, que é entre pessoas. O cultural ou institucional é quando existem culturas dentro do local. Por exemplo, problema com a chave da sala, do estacionamento, uso de lugares comuns, regras internas para uso de materiais ou solicitação do mesmo. Sabe aquelas culturas do lugar? E quando a cultura do local é utilizada como forma de assediar, dificultando o acesso, com brincadeiras de mau gosto e outras tantas coisas que a gente está acostumado. Existe o assédio vertical descendente, que é o mais comum, que é o chefe contra o subordinado. Existe o ascendente, o subordinado contra o chefe. No serviço público, é comum acontecer isso quando alguém entra no cargo por concurso ou é designado e alguém que fazia parte do grupo passa a ser chefe. Isso também é muito comum de aluno com professor. Já o horizontal ou paritário, os colegas do mesmo nível hierárquico, e aqui aparece aquele caso de colega que quer ter privilégio com a chefia, ou caso de colega que não aceita as irregularidades, portanto torna-se inconveniente a cultura daquele lugar. Isso é muito comum, é o que a gente costuma dizer assim, aquele que atrapalha a vida dos puxa-sacos, né? Existe o misto é quando ocorre mais de que um desses que eu coloquei acima, né? O horizontal, o ascendente, ou o cultural e o interpessoal.
Nós temos duas classificações para esses assédios. Uma que é do Reis Lehmann, que é de 1996, que ele fala sobre a manipulação da comunicação, do trabalho e da reputação da vítima. E o da Irigoyen, que é de 2002, que foi revisado, que ele fala sobre isolamento, atentado às condições de trabalho, dignidade, violada, violência verbal, física e até a sexual. Bom, então a gente está dizendo aqui sobre os tipos de assédio. Já na lâmina 3, a gente vai falar a diferença entre o assédio público e o privado. É essencialmente o tempo, devido ao que se tem a perder. Então, na iniciativa privada, costuma ser de 6 a 3 anos no máximo. Ninguém aguenta muito tempo, principalmente no geral, porque o que as pessoas perdem é o salário. E o tempo que se aguenta sendo assediado é o tempo de encontrar outro trabalho. E no privado, o objetivo é mesmo colocar a pessoa para fora, sem pagar as verbas rescisórias, e muitos abrem mão para não adoecer mais. Já no público, existe o conceito de carreira, a estabilidade, a projeção para o futuro, concursos, cursos internos, investimento na carreira, vínculo profissional, jurídico, afetivo. Romper com tudo isso é muito difícil. O servidor pensa em si, na sua família, e muitos se submetem, no geral, por 20 anos a esse assédio moral. É o que se chama de psicoterror na linguagem técnica, e é um perigo. O servidor fica doente, existem pessoas afastadas, despedaçadas diante dessa situação. Muito bem. Na nossa quarta lâmina, nós vamos falar sobre a corrupção e o assédio moral no serviço público. É uma coisa muito séria que muitas pessoas não se relacionam, não relaciona um conceito com o outro. Esse assédio moral é uma forma de abrir caminho para a corrupção. Causa muita indignação a corrupção, mas essa relação não é feita. Seria mais ou menos assim, ó. Quem são as pessoas assediadas? São aquelas pessoas que não querem participar dos esquemas que existem ali no serviço público, naquela administração. É importante colocar para fora e colocar alguém da confiança. Eu vou assediar até que essa pessoa saia para eu colocar alguém da minha confiança que vai entrar no meu esquema. Quando você permite a prática do assédio moral, você está permitindo não apenas a tortura de um só ser humano, como também que os tentáculos dessa corrupção se espalhem por toda essa administração pública. Pessoal, existe um site chamado www.assediomoral.org, onde tem pesquisas, mensagens importantes para toda a população com relação ao assédio moral. Assédio moral não é natural, é parte do direito constitucional à dignidade, o direito de ter o corpo e a pessoa respeitados no ambiente de trabalho, certo? Agora, na nossa quinta lâmina, nós vamos falar como o assédio moral se manifesta. Atos que podem se configurar assédio moral. Por exemplo, deixar de falar com a vítima, ignorando a sua presença, impossibilitando o diálogo, enquanto se dirige normalmente aos demais servidores. Por exemplo,
com essa pessoa só falo por e-mail ou chamo individualmente para falar sozinho. E isto pode ser configurado de assédio moral. Sonegar informações ou instrumentos necessários ou úteis para o desempenho da tarefa, ou induzir o servidor ao erro. Isso é, por exemplo, o colega que é responsável por materiais sempre manda com problema ou diferente do pedido, uma perseguição, isolar ou segregar fisicamente a vítima, deixar o servidor longe dos demais colegas, não convocar para atividades de convívio social, por exemplo. Pode ser tanto de superior para com o servidor, como também pode ser de colega para colega. Isso é muito comum, que seria aquele que eu falei que é o horizontal. Outra questão muito séria, atribuir tarefas humilhantes, por exemplo, separar material por cor, por exemplo, por tamanho, tarefas infindáveis que elas nunca conseguem terminar, atribuir tarefas distintas para os servidores que têm as mesmas funções, ou então que pode causar prejuízo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema, que não pode subir escada, e você manda a pessoa todo dia para um lugar que ela tem que subir escada, ou pegar peso, sobrecarregar o servidor com novas tarefas, sabendo que ele não vai dar conta de realizá-las, pedir relatório em cima da hora, pedir para contar materiais, não atribuir qualquer função ao servidor também é um tipo de assédio. Fazer com que ele desenvolva uma sensação de inutilidade ou de incompetência. Levar uma coisa todo dia para o mesmo lugar, por exemplo. Isso é um exemplo de um absurdo de inutilidade e é muito comum. Contestar sistematicamente as decisões tomadas pelo trabalhador ou criticar injustamente, com excesso de rigor, o seu trabalho. Por exemplo, implicar com pequenos erros ou abusos, desconsiderar as condições de saúde da vítima. Por exemplo, o chefe, sabendo do problema de alergia a pó uma pessoa, pede para ir a um lugar empoeirado inúmeras vezes. Isto é muito comum, acontece bastante. Espalhar boatos acerca do servidor, criticar as suas convicções ou preferências pessoais, por exemplo, o modo de vestir, como arruma a sala, como arruma sua mesa, manter um comportamento de escárnio com a vítima, com quem eu estou atacando, ridicularizando essa pessoa e fazendo comentários injuriosos, por exemplo, caricaturas sobre a religião, a sexualidade, as convicções políticas da pessoa. Outra manifestação, vigiar excessivamente a vítima dentro do ambiente de trabalho. O chefe que vai fazer o trabalho na sala da vítima, ou então todas as vezes que a vítima vai no banheiro, o chefe vai junto, ou manda alguém junto, fica controlando o tempo que a pessoa fica no banheiro. Invadir a vida privada da vítima agora no trabalho online, isso tá um absurdo. O nome técnico desse tipo de assédio é stalking. Então você ficar controlando e-mail, telefone, carta, rede social, fora do horário, se fazer presente na vida pessoal da pessoa, isso é muito grave. Outra questão séria, violência verbal, física e sexual,
na cabeça do colega, por exemplo, eu dou um tapinha na cabeça do colega, ou professor na cabeça do aluno, isso é comum, ou de um outro funcionário, e esse tipo de coisa. Ou tapa forte na mesa para assustar as pessoas. Então, essa é a maneira como se manifesta o assédio moral. Sobre a legislação, nós temos a legislação geral. A regulação federal ainda é projeto de lei, o que não impede a tipificação como crime de acordo com a legislação de cada ente da federação, com as suas especificações e as penas próprias. Por exemplo, a gente tem a Lei 2120 do município de Ubatuba, 1161 de Iracenópolis, 3421 do Rio de Janeiro, enfim, a Lei 12250 do Estado de São Paulo. Existe um projeto de lei, que é o 4742 de 2001, para alterar o nosso Código Penal. E nesse artigo, que é para alterar, no artigo 146, diz assim, eu vou ler: ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção de 1 ano a 2 e multa, além de pena correspondente à violência. Saiu em março de 2019 da Câmara e foi para o Senado. O projeto de lei 121 de 2009 é para alterar a Lei 8.429. E ele também especifica, eu vou ler: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. E aí vem a mudança, especialmente coagir moralmente subordinado por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir sua dignidade ou criar condições de trabalhos humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. E o que a gente pode observar aqui? Que ele só considera o assédio vertical, descendente, dentro daquelas tipificações que a gente fez. Então, ele precisa ser bastante aprimorado, inclusive para se considerar o institucional e o cultural também. Ainda dentro da legislação, nós temos os atos. Por exemplo, lesão corporal, ofender a integridade corporal, a saúde mental do outro, calúnia, difamar alguém, imputando fato ofensivo, a sua reputação, injuriar alguém, que é a injúria, né? Ofendendo a dignidade ou decoro. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, etnia, religião ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é maior. Ameaças, que são crimes contra a liberdade individual. Então, constranger alguém mediante violência. E então todas essas questões protegem na legislação de cada lugar e tem esses atos também. Além do que, a gente tem as decisões judiciais. As decisões judiciais, elas dão jurisprudência em outros casos. Então, por exemplo, o tribunal reconhece o assédio e os danos ao sediado, considera as provas e sustenta a pena com indenização. Outro tipo de decisão judicial. A segunda turma do STJ considera assédio, provocações e campanhas de desonra ou lesão da pessoa. Então, e isso viola as regras do poder público. Então, são decisões que podem ser usadas também para outras decisões em outros locais. Nós temos também, e isso tudo que causa o terror contra quem trabalha corretamente, por exemplo, causando a corrupção.
Outra coisa, a discussão dessas decisões quanto à impessoalidade no trabalho público. Então, não posso exigir o QI, né, o que indica. E nós temos também a CLT, que protege o trabalhador. Apesar de não estar na Constituição, existem leis que protegem contra o assédio moral. Ninguém deve temer a denúncia e o combate por isso. Ao contrário, é necessário que combatamos o assédio moral o máximo possível. Agora, na lâmina 7, eu vou falar sobre a legislação do serviço público do município de São Paulo. O que está na lâmina é a legislação. E ela diz sobre as penalidades e as práticas do assédio moral. Então, vamos lá. O prazo para você denunciar são de 5 dias para representar por escrito, isso é muito importante, a chefia imediata com histórico dos fatos, identificando o servidor que é o assediador, infrator, indicação de eventuais testemunhas do ocorrido. Se o chefe ou assediador for o assediador, no caso, você deve procurar o superior do chefe. No geral é assim. A autoridade que tiver conhecimento terá o mesmo prazo para representar. A autoridade não pode passar deste prazo dos 5 dias. Ela deve providenciar a atuação e determinar a instauração de uma apuração preliminar. Determina uma comissão, ela ouve, registra os depoimentos, os fatos, as testemunhas, os esclarecimentos, os antecedentes de ambas as partes, isso é importante também. Essa comissão vai verificar tudo isso. Muito bem. Depois que tudo isso está finalizado, a apuração, essa comissão elabora e encaminha um relatório conclusivo para o subprefeito ou para o secretário da pasta para análise e deliberação. Depois de uma criteriosa análise do caso e do comportamento também do ofendido, ele determina a aplicação de pena, de frequência em curso ou aprimoramento profissional para o assediador, é óbvio, né? Com critérios mínimos de remessa. Agora, ele também pode mandar para o Departamento de Procedimentos Disciplinares, o PROCED, e lá vão tomar as medidas cabíveis em lei, podendo até chegar a perder o próprio cargo ou função, certo? Ele também pode ter uma multa que pode ser colocada, o dinheiro vai para a escola de formação, e pode haver também o arquivamento caso não se consiga detectar através de provas tudo que está sendo pedido pela vítima, certo? Então, é importante que tudo seja registrado para que as pessoas possam ter assegurado seu direito. Agora, uma coisa muito importante são as testemunhas, certo? Então, nós temos uma legislação no estado de São Paulo que nos protege contra o assédio moral, tá? Na nossa lâmina 8, a gente vai ter os fatores que contribuem para as pessoas não combaterem o assédio moral. Então, por exemplo, a falta de conhecimento. Existem pessoas que nem sabem que estão sendo assediadas ou que não conhecem o que a lei as protege. Falta de diálogo entre pares, muitas vezes como uma cultura institucional, então proibição de que haja conversa entre as pessoas, impunidade, então uma cultura do deixa pra lá, não vale a pena combater, isso aí não dá em nada.
Outra coisa, normas internas que muitas vezes vão contra até a lei maior normativa. Vocês viram anteriormente que nós temos uma lei que nos protege no município de São Paulo. Então não pode ficar com essa coisa de deixa pra lá, não. Por isso que é importante que todo mundo conheça bem os seus direitos. Outra coisa, programas e políticas claras normalmente são carentes e obscuros. Isso também dificulta. Uma estrutura hierárquica excessivamente burocrática. Só vale o que está escrito. É o que a gente chama de escola de papel, não de pessoas. Então, por isso, tudo precisa ser muito bem registrado. É importante o registro de tudo. Falta de clareza quanto aos procedimentos de trabalho e a forma de avaliação. Por isso que é importante pedir por escrito, assinado e carimbado todas as ordens que a gente recebe quando começa a observar que está havendo um assédio, carimbo e RG do assediador. Outro problema sério é a competitividade e o excessivo individualismo. Isso é muito grande. Então, é a famigerada meritocracia, que a gente chama. Falta de valorização, de reconhecimento do servidor. Por exemplo, abuso, como trabalho nas férias, em casa. Não dá o dissídio no tempo certo. Isso também vem dos governantes. Às vezes, a legislação é assediadora. Demora nos encaminhamentos da evolução. Privilegia alguns em detrimento de tantos. E o que acontece também? O que também ajuda e impede um pouco? A própria negação do servidor. O servidor, ele fala, não, isso não deve ser comigo. Ou então ele racionaliza, aquela coisa assim, ó. Quer saber? Já que eu não posso lutar contra ele, o que eu vou fazer? Eu vou me unir a ele. Então, eu passo a fazer parte do grupo da patotinha. Outra coisa é a introjeção. Ah, não, a culpa é minha mesmo, né? Então, eu não pus o avental aquele dia. Então, essa é uma questão muito séria que precisa ser combatida. Agora, as consequências disso que está na nossa lâmina 9. Todas essas consequências são tipificadas na saúde do trabalhador. 3 em especiais têm sido muito preocupantes atualmente. Além de todas essas que tem na lâmina, que deve estar sendo passada para vocês, 3 em especial tem sido uma preocupação por serem recentes na área. É o transtorno de estresse pós-traumático, que é o quê? É a revivescência, gente, é o medo da agressão, é comportamento de fuga. Então, a pessoa fica sentindo as mesmas emoções, as dores, sudorese, os distúrbios que ela sentiu quando ela sofreu o assédio, quando ela sofria o assédio. Outra coisa é o problema da síndrome de Burnout. Esse aí é uma coisa recente também, é um fator que influencia a saúde mental no seu limite. Gente, isso aqui a gente fala assim, dentro da... É quando a pessoa não aguenta mais e ela para de funcionar. Na psicologia a gente chama isso de queima, a pessoa queima, ela não consegue mais funcionar. E por último é o suicídio, principalmente por conta da prática de metas que esfrangalha o indivíduo. Bom, para a administração pública, é um problema seríssimo. A vítima adoece, o setor adoece, a unidade adoece, aumentam as faltas e a rotatividade é muito grande. Perda de pessoa qualificada, a pessoa normalmente exonera, necessidade de treinamento de novos servidores, aposentadorias precoces, deteriorização do clima interpessoal, fica doentio, redução dos níveis de eficiência, perdas cognitivas, são muito dano para a administração pública.
Muito bem, agora a gente vai para o 10º, né? Que tem aí os fatores que contribuem e que propiciam o assédio moral. Então, por exemplo, a pessoa fica com receio de exposição, aquela questão de ficar mal vista, medo de retaliação, de ser prejudicado, a dificuldade de reunir provas, testemunhas contra o agressor. Muitas vezes as testemunhas sofrem do mecanismo de defesa. Outra coisa séria, então, a testemunha ela fica com medo, mas isso não pode acontecer, porque a testemunha de hoje pode ser a vítima de amanhã. Então, nós não podemos deixar um assediador à solta. Todos nós temos que ser solidários com os nossos companheiros, as nossas companheiras que sofrem o assédio moral. E outra coisa séria é o despreparo dos chefes, gente. Todo mundo que normalmente tem cargo em comissão ou designação é indicado por questões políticas e não tem uma visão do serviço público, não conhece, eles passam a praticar atos de assédio moral, justamente para se sobrepor por insegurança mesmo. Então é muito importante o espírito de classe, da categoria, o coletivo. Hoje você pode ser a testemunha, mas amanhã você pode ser a vítima, certo? E agora o último, o 11º, é o que fazer diante dessas situações. Então, comprovação da prática que ela é com você e não e isso não acontece com os outros colegas. Então, registro de tudo diariamente, de tudo que acontece. Constatação de que a prática não decorre das atribuições legais do servidor. Então, por exemplo, às vezes você critica uma situação que essa pessoa está fazendo, mas é tarefa dela. Só que você tem que verificar se é mesmo, certo? Anotação de todas as opressões sofridas com dia, hora, o que aconteceu, o máximo de descrição possível. Gravação de áudio, de vídeo que podem ser usadas diante dessas situações e no tribunal também. Arquivo de correspondências, inclusive eletrônicas e outros documentos. As testemunhas, devemos sempre combater e sermos testemunhas contra os assediadores. Como eu já disse, amanhã a vítima pode ser a gente ou alguém da nossa família. Sempre denunciar no RH, só que sempre com cópia para o seu sindicato. Sobre sindicato, é importante a gente dizer assim, muita gente critica, nós temos uma campanha muito grande contra os sindicatos, mas, gente, ruim com ele, pior sem ele. Procure seu sindicato, se sindicalize. No caso, o Simpen aqui no município, eles são as melhores pessoas para orientar. Também temos a OAB, o Ministério Público, o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador. São órgãos que podem ajudar também. Tem o Legislativo, o Judiciário. É muito importante a gente estar antenado a esses locais que nos ajudam, certo? O Simpen, inclusive, tem uma excelente cartilha sobre assédio moral que contempla toda essa doutrina que eu coloquei aqui. Bom, aí estão nessa 11ª lâmina, tem os nossos contatos, e-mail, onde vocês podem pesquisar sobre o assunto e podem se comunicar conosco do MEOB. Eu quero parabenizar ao vereador Celso Gianazzi por ir para a escola do parlamento, por essa iniciativa de libertação pelo conhecimento. E vamos lembrar sempre, isso é muito importante, ou você oprime ainda em omissão, ou você apoia a vítima. E para terminar, eu quero falar uma frase aqui do Prêmio Nobel da Paz, um sul-africano,
Desmond Tutu, onde ele diz assim: se você fica neutro diante de uma situação de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Boa noite a todos e todas. Desculpa o problema técnico, mas eu estou aqui, fiz esse filme dentro dos meus 40 minutos para poder todos terem essa oportunidade. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e foi um grande prazer poder ter preparado esse material para todos vocês. Todos, todas e todos. Uma boa noite, um bom curso e parabéns a todos que estão aqui nessa noite, nesse início de semana. Um abraço.